Muito bom, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é um prazer muito grande te cumprimentar mais uma vez aqui no programa Tempo com Você. A nossa intenção é sempre ter a sua audiência, levando até você informações, como eu tenho dito aqui, informações que você possa transformar em sabedoria para o seu dia a dia. Temos batido um papo aqui legal com pessoas que acrescentam na nossa sociedade. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa Tempo com Você, pastor Marcelino Victor e a pastora Rossana Quirino. É um casal de pastores, meus amigos, muito abençoados, da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Catalão. Estão fazendo ali um trabalho extraordinário. São pais de família, eles têm filhos maravilhosos e eles têm coisas para acrescentar hoje no nosso dia a dia, no nosso bate-papo aqui do programa Tempo com Você. Pastor Marcelino, que satisfação recebê-lo aqui, juntamente com a sua querida esposa, pastora Rossana. Pastor João, a alegria é nossa, né, poder estar aqui com você, participando do programa, e queremos acrescentar alguma coisa daquilo que a gente sabe, e puder acrescentar vai ser muito bom. Que legal. Pastora Rossana. Pastor João, uma alegria mesmo, né? Com você, com todas as pessoas que nos ouvem, a comunidade, e estamos aqui, à disposição. Vamos falar desse assunto tão relevante que é o desafio de criar família nos nossos dias, né, pastor Marcelino? E pastora Rossana, a gente sabe que mudou muito o tempo, vocês são muito jovens, mas a gente sabe que nessas 4 últimas décadas mudou muito, né? Mudou muito a questão de criar filhos. Vocês dois são dois vencedores, porque vocês têm uma família extraordinária, que vocês criam dentro não só do templo, mas inseridas na igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos perigos de criarmos os filhos dentro do templo, porém fora da igreja. Eu queria que vocês dois fizessem um comentário sobre isso, da experiência que vocês têm vivido no sentido de ver isso na comunidade. Porque às vezes nós, por mais que nós ensinamos, por mais que nós falamos, às vezes ainda tem pessoas que acham que se levar os filhos até o templo e deixá-los ali, eles serão transformados. E isso não é verdade, né? É verdade, pastor João. Nós temos observado que devido à correria, a tantos afazeres, né? Hoje, pastor João, a mulher precisa trabalhar, ela é um fato que não tem como fugir disso. A mulher tem que trabalhar fora de casa, né? Ela tem a sua profissão, há muitas mulheres trabalhando fora. O homem, como o provedor, sempre trabalhou fora. Os casais saíram de casa. Os filhos hoje estão aí à mercê da internet, da televisão. Então corre um perigo muito grande. E não podemos fazer essa transferência daquilo que é o casal cuidar dos filhos, levando aqueles filhos a ter uma comunhão com Deus. E está havendo a transferência. Fazendo o quê? Pegando os filhos, colocando dentro do templo, dentro da igreja. Entre aspas. Para alguém levá-los, né? Para alguém levá-los. Terceirizando muitas vezes a educação. Justamente. Que é uma palavra que eu gosto muito do professor Mário Cortella, que ele costuma dizer o seguinte, que a escola não educa, a escola escolariza. Assim como a igreja também não educa, ela evangeliza. Não é? O que educa são os pais. E a partir do momento que os pais terceirizam a educação, inclusive levar ao templo e aproximar, como o senhor está dizendo, dar exemplo dessa comunhão com Deus. Que o problema não é ficar perto de Deus, é ter comunhão com Ele. Quando a gente percebe esse distanciamento, como o pastor disse muito bem, da comunhão com Deus, numa falsa ilusão de estar no templo, já está valendo, como é que a senhora vê esse assunto? Na verdade, pastor, são princípios imutáveis. Os pais são os mestres dos filhos. E o Espírito Santo precisa ser o mestre dos pais. Né? É uma sequência, é uma lógica de Deus isso. O Espírito Santo, os pais na dependência dele, ele dá a sabedoria para esses pais ministrarem princípios que são eternos, imutáveis, né? E esses filhos, então,
eles vão começar essa vida com Deus, como na cultura judaica. Eles aprendem a amar ao Senhor, a Deus em casa, não no templo. Verdade. O templo ele é uma interação, sequência. uma sequência, né? E muitas vezes a negligência está aí. Né? Isso que o pastor falou é muito interessante. Antigamente a gente estava todo mundo junto ali, né? Até alguém disse que o Brasil está muito desunido porque não estão mais fazendo pamonha junto. Naquele tempo que faziam pamonha, não é tanto pela pamonha, mas pela unidade da família, né? A pessoa faz uma coisa, outra faz outra ali e tal. Hoje, com essa questão que o senhor disse, devido a esse ativismo exagerado que existe, às vezes, nós corremos tantos hoje, devido às competições e tudo mais. O marido sai para um lado, a esposa sai para o outro, terceiriza ali em casa. A secretária do lar às vezes toma conta e ali às vezes não toma conta como se fosse a mãe, obviamente. Eu já vi casos de filhos dizer assim, não, eu gosto mais da secretária do lar do que da minha mãe, porque ela é mais companheira minha. Mais próximo, Isso é um perigo, né? Mais próximo. E relativo a quando vai levar para o templo, eu tenho percebido isso, pastor, às vezes eu tenho falado aqui na igreja, saibam estar seu filho, né? Existem três idades de respeito, de honrar aos pais. Quando pequeno, honrar com obediência. Nos anos intermediários, respeitar com respeito, né? Honrar com respeito. E na idade da maturidade, honrar investindo, né, nos pais. São 3 etapas interessantes que às vezes as pessoas não percebem isso. E eu quero bater mais nessa tecla, eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre essa questão dos pais, às vezes, estar na igreja, entre aspas, novamente, dentro do templo, sem saber onde os filhos estão. Onde eles estão. Depois acontece uma coisa ou outra, diz assim, nossa, eu estou tão decepcionada com Deus, estou tão decepcionado com Deus, né? Criei o meu filho dentro da igreja, olha que absurdo que aconteceu com ele. É possível ter isso dentro da igreja? Aconteceu com Adão e Eva mais ou menos o que está acontecendo hoje conosco. Eles não foram no inferno, mas o inferno foi dentro da casa deles. Às vezes os nossos filhos, os filhos de alguém, estão dentro de casa, mas estão trancados dentro do quarto. E o pai não sabe o que ele está vendo, com quem ele está conversando e o que está entrando ali dentro de casa, e mais do que entrar dentro de casa, entrando dentro da mente, do coração daquela criança, do adolescente ou do jovem que seja. Então, o que tem que fazer? Voltar aos princípios, vou usar uma expressão do senhor aqui, o princípio da pamonha. Nós temos que voltar nos princípios da pamonha, estar junto ali, não dá tempo mais de almoçar juntos, mas às vezes dá tempo de tomar um cafezinho preto ali na parte da manhã, não dá tempo de manhã porque tem que sair para o trabalho, à noite. Então, nós temos que voltar a esse princípio lá dentro de casa. Essa comunhão dentro de casa. Os pais precisam estar atentos, né? Por exemplo, um casal tem 2 filhos. Cada filho tem um temperamento diferente. Cada filho tem uma linguagem de amor diferente. Deus vai usá-los, né, se forem ensinados, com habilidades espirituais, ministeriais diferentes. Então, a correção que às vezes o pai, como o senhor mesmo citou aí, as fases, as etapas, né? Quando muito pequenos, a gente pega uma varinha, a gente vai ensinar, porque a vara é bíblica, ela existe, ela é princípio, né, de Deus. Então, a gente vai usar a varinha. Depois crescem, ficam muito grandes, só se pegar uma árvore inteira, não dá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai tirar privilégios, né? A gente vai lançar aos poucos as responsabilidades, a gente vai pôr no cantinho de pensar. Então, isso exige um tempo de qualidade, que os pais já não querem e já não tem mais como investir. E nós precisamos fazer investimentos nos nossos filhos. Vamos voltar para falar sobre esse assunto no segundo bloco. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dos perigos da gente perder os filhos dentro da nossa própria casa. E às vezes perdê-los dentro do próprio templo, onde a gente leva eles aos domingos. Às vezes só aos domingos a gente leva eles lá para dar uma descansadinha da presença deles. Voltamos no segundo bloco para falar sobre isso.
Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com você, e você que está ligando seu televisor agora, ou quem sabe conectando aí na internet, os nossos convidados de hoje, estamos batendo um papo legal aqui sobre esse maior patrimônio que nós temos, que é a família, com o pastor Marcelino Victor e com a pastora Rossana Quirino. Esse casal de pastores que tem feito uma obra extraordinária ali em Catalão, na nossa segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Nós falamos no bloco passado sobre a questão dos perigos da gente perder os filhos dentro da própria casa ou perdê-los dentro do próprio templo. Essa vigilância tem que ser constante, pastor Marcelino, depois ouvi também a pastora. Os pais, enquanto os filhos estão debaixo do seu teto, precisam ter essa constância, mas tomando cuidado para que não se torne uma tirania, não se torne uma coisa chata, né, sobre os filhos. Tem que haver a disciplina, tem que ter o limite, né? E o pai e a mãe ali são autoridades sobre os filhos e tem que manter isso de uma maneira que o filho possa dizer: o meu pai está certo, eu não concordo, mas meu pai está certo. Eu não concordo, mas minha mãe está certa e eu penso diferente, mas eu concordo com eles. Concordo com eles, eu vou compartilhar com o papai, vou compartilhar com a mamãe. E esse relacionamento, ele é gerado numa amizade muito mútua, né, pastor? Em casa a gente sempre teve muito esse cuidado do princípio, né, pastor? Hoje na minha casa, com todo o tempo tumultuado, nós ainda é colocada a mesa. A mesa do nosso almoço, ela ainda é colocada e vai continuar, né? Porque a mesa... altar na casa, né? Exatamente. E a mesa, nós ali estamos dando oportunidades para as nossas filhas, né, de ouvi-las. Lá em casa ainda se faz a pergunta: como que está na escola? Como foi o seu dia? Isso é muito importante, isso é um investimento dos pais, não é? Porque, na verdade, os filhos, eles nascem uma massa mole, é como uma massa de bolo. Se você botar uma tampa quadrada, ele vai ficar um bolo quadradinho. Se você botar numa tampa de furo, ele vai ser um bolinho furadinho, né? Então, os filhos são isso. E de repente você encontra pais dizendo: e eu não sei onde eu errei. E nos princípios tão básicos da vida, nós erramos, às vezes, né? Erramos. E nós somos os únicos seres que não nascemos prontos. Somos feitos, como a senhora acabou de dizer, somos construídos, né? Como casamento não nasce pronto, tem que ser feito, família tem que ser feita, né? Essa questão que a irmã colocou, da influência dos pais pela amizade, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que aquela mãe, às vezes, que é autoritária, ela pensa que está tendo domínio, está tendo controle sobre os filhos. Na verdade, isso faz com que haja um respeito só na presença. Exatamente. Não é verdade? Quando a pessoa está ausente, e já que quando é gerado por uma amizade, né, pastor, que os pais se tornem os heróis dos filhos, essa coisa não é feita só na presença. É verdade. Às vezes eu pego as minhas filhas, porque as nossas filhas não é perfeito,
né? Mas é excelente, né, pastor? A gente não faz ser perfeito porque não somos, mas a gente pode produzir a excelência, né? Então a gente pega às vezes as meninas lá em casa fazendo muito do manejo, porque elas já têm ministério. Elas amam, elas aprenderam a amar ao Senhor e por isso elas servem ao Senhor, né? Porque vem desse princípio de amor. Eu sirvo porque eu amo, eu reconheço em amor. Né? Então, às vezes, a gente pega as meninas assim com aqueles trejeitos da gente no ministério, né? E às vezes elas vão fazer uma homenagem, aniversário, alguma coisa, e elas dizem pra gente, às vezes postam, sempre dizendo, eu quero crescer sendo igual você, igual meu pai, né? Então, isso é importante. Eu acredito, pastor, que pra gente que está ali no altar de Deus, né? Que tem a graça de Deus, que ganhou essa graça de conduzir um povo. Nós temos que pregar o que nós vivemos. A nossa base, a nossa estrutura, primeiro, é Deus. Né? É a questão espiritual mesmo. É eu e Deus, é Ele e Deus. Somos nós e o Senhor, mas família. Família é o segundo degrau disso. A questão da mesa que a senhora colocou, achei muito interessante. Outro dia eu vi um palestrante que é muito sábio, ele dizendo o seguinte, ele mostrou uma mesa e disse para os jovens que ele estava palestrando, vocês sabiam o que é isso? Vocês sabiam para que serve isso? E ele começou a explicar, né? Sabia que no meu tempo a gente sentava aí todos juntos para comermos juntos, né? Mesa é um lugar de cura, um lugar de restauração, é um altar na casa da gente. Então, essa questão de um comer para lá, outro comer para lá, não ter horário, não ter limites, como o senhor falou, os limites é que protegem os nossos filhos, né? Os limites é que faz com que nós tenhamos condição de prosseguir na vida. Vivemos de respeitar limites em toda a sociedade. O meu direito, a gente aprendeu isso quando começamos na escola, lá no comecinho, né? O meu direito termina onde o seu começa, e o seu termina onde o meu começa, né? São limites. A Bíblia, ela é um livro extraordinário que ela põe termo a tudo isso. É o manual de instrução da família, né, pastora? Eu quero voltar um pouquinho atrás agora, falando um pouquinho sobre a questão de como é o relacionamento de vocês como pastor e pastora. Como é ser esposa de um pastor, ser esposo de uma pastora? Como é que é? Dormir com a pastora? Dormir com o pastor? Pastor João, assim, eu já tentei quantificar o tamanho da importância dela para o meu ministério. É muito alto. Você não tem esse limite? É muito alto, sabe? Mas é muito bom e há uma facilidade para nós, especificamente do Ministério Quadrangular, que as pastoras podem ser pastoras, né? Mas, assim, até o seu limite, né? E tudo mais. Então, é muito bom. A pastora Rossana me ajuda muito. Eu não sei... completa no ministério. Me completa no ministério. Você completa ela no ministério, justamente. Com certeza. Então, tem que haver esse acordo, né? Tem que haver esse acordo. Tem que haver... saber executar o papel de cada um, né? E a pastora Rossana sabe muito bem disso, né? E a gente tem visto assim o Senhor nos abençoando, né? Amém. E o que não tem como eu fazer, ela está fazendo. Tem coisas que a maioria das coisas que ela faz é muito bem feito. Ela é muito não é perfeccionista, mas faz com excelência. É criteriosa, faz com excelência. Perfeccionista deixa de lado. Então, é muito bom. E a gente tem visto a graça de Deus nos conduzindo nesse sentido. Vamos ver a opinião dela. Eu não durmo muito com o pastor, não. Procuro dormir mais com o marido. Ah, ótimo. Você falou uma coisa, pastor, interessante. Porque, na verdade, tem gente que fala assim. Outro dia, eu conversando com o pastor, eu fiz essa pergunta para ele. Assim, até a minha porta de entrada eu sou pastor, dali para dentro eu sou marido. Sim. Aí a pessoa não tem 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, tem uma vida só com várias facetas. É verdade. O importante é você saber viver essas facetas. É verdade. Como a senhora disse, eu não durmo com o pastor, eu durmo com o marido. É verdade. A minha esposa costuma dizer assim, eu aprendi, ela disse, eu aprendi a reconhecer você como meu marido e como meu pastor. Exatamente. Isso é muito bonito. Isso é um segredo, isso é uma chave, pastor. Né? As mulheres,
As mulheres precisam abrir essa porta. E é uma questão de submissão e ética, né? Nós precisamos ter ética no ministério e precisamos ter submissão. E a submissão, às vezes as mulheres ficam tão horrorizadas com a submissão, porque ainda não entenderam que a submissão, ela vem no apoio da missão. O homem, ele já nasce o guerreiro, o conquistador dessa história. E quando Deus vem lá e faz os caminhos se encontrarem, a mulher, ela vai para submissão, ou seja, ela é o apoio, o equilíbrio daquela missão. Tanto é que o casal conquista, tem um poder exponencial ao se casarem, né? Quando nós nos casamos, a gente não tinha nem uma bicicleta para andar. Começamos a conquistar, não só no sentido financeiro, mas espiritual, né? Estamos aí, os ministérios, né? Se fortalecendo em tudo. Então, é uma questão de ética e submissão. E as mulheres, às vezes, precisam entender esse lado uma vivência tão boa que é a submissão. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu já entendi esse princípio. Então, né, a gente age aí na ética ministerial, age com submissão. E a gente sabe, pastor, que são forças engrenadas. Quando a gente entende isso, a gente está pronto aí. Gente, pena que o tempo acabou aqui. A gente poderia falar 1h30 aqui sobre esse assunto, sobre família. Uma coisa puxa a outra, é tão gostoso, mas queria ouvir, agradecendo já a presença de vocês, ouvir as considerações finais, deixando aqui uma promessa de que vocês voltem aqui um dia para a gente falar de novo, né? E sempre que vem alguém gravar aqui esse programa, a gente faz eles prometerem estar de volta aqui um dia para gravar novamente, que tem sido uma bênção para aqueles que têm assistido, com certeza. As considerações finais de vocês, já agradecido. Promessa, uma vez feita, tem que ser cumprida, né? Então, estamos prometendo e aguardando um outro convite, né? Então, a alegria é nossa, pastor João. O senhor que é um dos pioneiros da Igreja Quadrangular, né, nesse estado. Não pela idade, né? Porque eu comecei muito cedo. É pelo seu ministério, pela pessoa que você é, né? O homem que você é, o pastor que você é. É uma referência para nós. Obrigado. E principalmente eu, que sou uma safra mais jovem, né? Então o senhor é uma referência para nós, né? É uma referência e é uma alegria muito grande a gente ter sido convidado e poder contribuir um pouquinho com esse grande trabalho que o senhor está fazendo, e a gente está sempre à disposição, e Deus abençoe. Eu quero ressaltar, né, o nosso prazer em estar juntos. Pena que essas oportunidades são poucas por causa de tanta coisa, mas muito agradecida de estar aqui, pastor João, e desejosa que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas famílias, né? Porque nós, a igreja, temos sido um exército lutando pelas famílias, né? E eu desejo muito que o Espírito Santo trabalhe a vida dos pais, que sejam pais para toda a vida dos seus filhos, amigos para sempre dos seus filhos, com entendimento dessa responsabilidade e da honra também, né, por serem educadores, mestres dos seus filhos, e desejo também que os casais sejam cada dia mais unidos e entendam essa questão. Esse desafio. Exatamente. Né? Deus abençoe. Obrigada. Continua. Muito obrigado, gente. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Bom, voltamos com o programa Tempo com Você, agora para te dar uma palavra aqui no final do programa. Que conversa boa nós tivemos aqui com o pastor Marcelino, com a pastora Rossana, falando de família, falando desse bem maior que nós temos, que é a família. Eu sei que você que está me assistindo, você se encontra como seu porto seguro quando você chega na sua casa, na sua família. Por isso que eu costumo dizer que aquele é o lugar dos nossos planejamentos, dos nossos projetos. Sentar ao redor da mesa com a família, sempre é algo assim gostoso de fazer, porque isso traz saúde emocional, traz saúde espiritual. E nós falamos sobre algo muito interessante aqui, que a igreja, a congregação,
ela é uma sequência daquilo que já somos em casa. Aprendemos na congregação o que praticamos em casa. E vivemos na congregação os resultados daquilo que praticamos em casa. Às vezes nós pensamos que quando chegamos na igreja nós vestimos uma capa de cristãos e que em casa, na luta do dia a dia, nos nossos problemas, nossas dificuldades, não tem como continuar essa comunhão. Na verdade, nós temos que ter o nosso tempo de devoção na nossa casa, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus na nossa casa, até porque é na nossa casa que nós vivemos o maior tempo da nossa vida. No trabalho, na congregação e na nossa casa. São 3 lugares e nós não somos 3 pessoas, nós somos uma pessoa com 3 facetas diferentes que precisamos administrar. Administrar o nosso cristianismo em nossa casa, administrar o nosso cristianismo em nossa congregação, administrar o nosso cristianismo em nosso trabalho. De maneira sábia, que isso nos edifique, que isso nos traga resultados. Às vezes a pessoa imagina que eu preciso ir para a igreja, porque eu estou precisando de ir para a igreja, porque lá na igreja eu vou encontrar isso, aquilo, outro. Na verdade, a igreja é um lugar de alento, um lugar onde você se sente, onde você se encontra. Mas se você não pratica isso na sua casa, se você deixa para orar só na igreja, se você deixa para ler a Bíblia só no templo, e você não faz isso na sua casa, você vai se perder. Daqui a pouco você vai achar que o templo é um lugar só de você desafogar as suas mágoas, as suas angústias, um lugar só de você buscar como se fosse um balcão de necessidade. Não se torna um lugar prazível, não se torna um lugar gostoso, onde você tem saudade, de onde você tem saudade, onde você encontra com os irmãos e tem ali uma confraternização, uma comunhão gostosa com eles e também com Deus. É importante você saber administrar isso. Eu quero abençoar a sua vida no final desse programa, abençoar você que está assistindo o programa Tempo com Você. Eu tenho a alegria de dizer aqui que é um programa que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Nós recebemos várias comunicações de pessoas que estão recebendo o programa como bênção no lar, na família, nos hospitais, na empresa, em alguns lugares no exterior. Nós estamos sendo assistidos. Eu quero terminar o programa orando por você, para que a graça de Deus te alcance de forma sobrenatural e que você me assista novamente a semana que vem, tanto pela internet como pela televisão. Que Deus esteja abençoando você. Vamos orar um pouquinho? Nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando agora, abençoando todos os nossos telespectadores, todos aqueles que estão nos assistindo em algum lugar, Senhor, onde esta imagem está chegando, onde a nossa voz está sendo ouvida, que a Tua bênção esteja alcançando agora cada um dos nossos telespectadores, pois pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, e que Jesus seja glorificado nestes lares, onde quer que esteja entrando o programa Tempo com Você, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bom, queremos encerrar o programa dessa semana, prometendo voltar e estar com você mais uma vez a semana que vem. Deus te abençoe, viva Cristo no seu coração, e até o próximo programa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.